Olá, meus amigos, mais uma vez aqui para falarmos um pouco sobre o que temos aprendido da Palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre os escândalos necessários. Antes de nós começarmos a tratar do assunto, vamos ler o texto, que dá origem a esse nome que eu coloquei aqui, esse título, que eu coloquei para o vídeo. Escândalos necessários. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículo 7. Diz assim: Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Bom, hoje em dia, no meio evangélico, se usa escândalo para dizer acerca de uma discordância teológica, doutrinária. Fulano fez algo que me escandalizou. Na verdade, você não concorda com a prática daquela pessoa. Só isso. Não gerou escândalo. Escândalo é algo mais complexo, é algo mais sério, e problemático. Tanto que, olha o que o Senhor Jesus diz, o texto que nós lemos em Mateus 18, 7, ele é uma fala do Senhor Jesus. Ele fala, olha, é mister, ou seja, é necessário que os escândalos venham. Mas ai do homem pelo qual vem. Ou seja, há um juízo sobre aquele que gera o escândalo, sobre aquele que proporciona o escândalo. Em outras traduções vai estar tropeço. Ou seja, o escândalo é uma atitude sua que gera tropeço para outra pessoa. Então não é mera discordância. Eu só não concordo com o que ele faz, mas não tem problema nenhum. Então você não se escandalizou. Quando você simplesmente não concorda com a prática, isso não necessariamente é um escândalo. Não necessariamente é algo que te escandaliza. Por exemplo, eu não concordo com irmãos irem ao cinema, por exemplo. Tem muito cristão que fala isso. Mas é uma mera discordância. Na maioria das vezes isso não gera escândalo. Gera apenas uma discordância com a prática. E para isso nós precisamos entender o que é escândalo. Vamos lá. Na carta aos Coríntios, no versículo 8, na primeira carta aos Coríntios, no versículo 8, aqui está na segunda, deixa eu achar a primeira aqui, só um minuto. Pronto. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, Paulo explica isso. Paulo fala sobre isso, falando sobre os sacrifícios a ídolos, sobre comer coisas sacrificadas a ídolos. Ok? E ele vai dizer o seguinte, olha, leiam, se você se interessa por esse assunto, leia o capítulo todo. Eu não vou ler o capítulo todo, são 13 versículos, não vou ler tudo, vou ler apenas alguns que são chave. Ele diz assim, olha, no versículo 5 ele diz assim, porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem tudo é, e para quem nós vivemos. E um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Versículo 7. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Perceba, o escândalo é referente à consciência. Ok? Então, olha o que ele diz. Olha, nós cristãos que fomos alcançados pelo Senhor, muitas vezes somos libertos e sabemos que há um só Deus. Aqui ele está explicando a questão de coisas sacrificadas a ídolos, que naquela época era muito presente. Lembrando que a gente está num contexto de cultura grega, politeísta, de sacrifício a ídolos, sacrifício a deuses, hoje em dia é chamado de mitologia, mas naquela época ainda se cria, e Corinto está dentro dos domínios gregos, e de fala grega, de cultura grega, muito difundida durante o Império de Alexandre o Grande. Bom, então, ele vê essa situação no cristianismo e vê a necessidade de explicar. Hoje em dia nós temos muito isso também. Em várias coisas, nós dizemos, olha, isso me escandaliza, mas na verdade é só uma discordância. Mas muitas vezes há escândalo. Por quê? Olha só. Quando ele está dizendo aqui, ele quer dizer o seguinte, olha, há pessoas no nosso meio, há cristãos que vieram
dessa tradição, desse costume de ídolos, e para ele ainda não consegue diferenciar, ele ainda não consegue entender com clareza que o ídolo não existe. E que a pessoa sacrifica ídolos no engano. Então aquela comida ali nada é, o ídolo nada é. Ele fala nos versículos anteriores. O ídolo nada é em si mesmo, só existe um Deus. Ele ainda não consegue entender. Aí quando ele vê outro cristão assentado, isso gera nele uma incerteza na consciência dele, na compreensão dele. Ele entende que o ídolo é alguma coisa. Que aquilo é alguma coisa. E aí um outro cristão, com uma consciência já mais avançada, com um conhecimento já mais aprofundado, ele tem a liberdade, porque ele entende, o Espírito Santo já o fez entender que aquilo nada é. Só que quando ele come, ele gera nesse outro, que é um pouco menos entendido, que ainda está um pouco mais aquém na caminhada, que ainda está iniciando a caminhada e ainda não se libertou dessas coisas, gera nele o quê? Escândalo. Gera nele um problema de consciência. E nós vamos entender a partir do versículo 9. Diz assim, olha, mas vede que essa liberdade, ou seja, a liberdade que você tem por conhecer a Deus, por ser liberto, saber que o ídolo nada é, mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Ou seja, que não venha ferir a consciência deles. Porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, ou seja, entende que o ídolo nada é, sentado à mesa do templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Né? Ou seja, ele será induzido, mas ele vai fazer com aquela coisa lá no fundo, lá, olha, eu estou pecando, Senhor, tem misericórdia, né? Sem entender. Ele vai tentar se convencer de que não está pecando, mas no fundo está, porque o Espírito Santo ainda não retirou aquilo do coração dele. Né? Ele ainda não entendeu aquilo. E muitas vezes isso acontece pelo seguinte: tem muito cristão que de maneira errada, vou dar um exemplo para os irmãos entenderem, tem muitos cristãos que de maneira errada dizem que pode beber bebida alcoólica. A Bíblia efetivamente não proíbe, não existe uma norma taxativa na Bíblia. Mas veja bem, a Bíblia diz assim, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Né? E a bebida é eminentemente mundana. Né? Lá em Isaías, no capítulo 5, me foge para o versículo, ele diz assim, ai daqueles que ao mal chamam bem. E as pessoas muitas vezes não percebem os malefícios da bebida alcoólica. E aí vem cristãos e diz, não tem problema. Isso muitas vezes gera escândalo. Por quê? Cristãos que estão iniciando agora vão beber contra a sua consciência. Porque ele sabe o problema que é. Ele veio de lá. Muitas vezes o lar dele foi extremamente afligido por causa de bebida alcoólica. Aí ele vê um outro cristão bebendo. E aí gera esse problema. Né? Então veja bem, olha o que ele continua dizendo. E pela tua consciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. É aqui que está o problema. A questão, mas eu sou liberto, eu vou me privar por causa disso? Sim, porque quando você faz algo que fere a consciência de um outro irmão, Jesus morreu por ele. Jesus morreu por ele. Olha para você ver o primeiro versículo desse capítulo. Olha que coisa extraordinária. Diz assim, vou ler apenas uma parte do versículo, o finalzinho. A ciência incha, mas o amor edifica. Muitas vezes pelo nosso conhecimento, pela nossa caminhada, nós nos envaidecemos. Mas precisamos entender que há irmãozinhos na igreja que estão chegando agora e que Jesus morreu por eles, Jesus os ama. E quando nós somos tropeço a esses, o Senhor não nos tem por inocentes. Então se você tem consciência, querido, se você entende a palavra e já entendeu essa liberdade, pregue ela, mas sem ferir aqueles que estão chegando. Sem ferir aqueles que estão chegando. Olha o que Paulo continua dizendo no versículo 12. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Ou seja, se você faz coisas que ferem a consciência dos irmãos e os induz a pecar contra aquilo que o Espírito Santo tem colocado no coração deles, você peca contra Cristo. No versículo 13, Paulo termina assim, olha, pelo que, se o manjar escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne. Para que meu irmão não se escandalize. Olha que coisa gloriosa.
Né? Então, cuidado com a igreja. Querido, se você foi chamado para estar à frente da sua comunidade, da sua congregação, entenda que realizar a obra de Deus, realizar a vontade de Deus, é cuidar daqueles que o Senhor pôs sob seu cuidado. É isso. Escândalo é isso. Escândalo é quando você fere a consciência de um irmão. Outra coisa, por exemplo, são jogos, né? Muitos cristãos, porque lá no passado vieram de um contexto que os jogos destruíram sua família, destruíram pessoas, ele não se sente à vontade. Então você não faz. Você não faz. Você evita. E por fim há um detalhe. Eu não posso gerar escândalo para alguém que não me tem como exemplo. Eu escandalizo pessoas que me veem como exemplo na fé. Aí eu posso escandalizar. Aí eu posso gerar escândalo. Eu posso ferir a consciência deles. Porque uma pessoa que não me vê como exemplo, fala, esse aí não interfere em nada na minha vida. Né? Agora, aqueles que me veem como exemplo na fé, eu posso escandalizar. Portanto, eu quero deixar claro o seguinte, se você está numa posição de liderança, se você está numa posição de ensinar a palavra, né, uma posição de destaque, uma posição de frente, aquele irmão a quem você ensina, que está chegando agora, ele não te escandaliza. Por quê? Nas igrejas nós vemos uma coisa muito interessante, que é um argumento muito errado. Né? A pessoa quer ensinar e fala, olha, você não pode fazer isso, porque isso escandaliza. Isso me escandaliza. Eu falei, poxa, se o irmão está chegando agora, tem que ser instruído, ensinado por você, e você se escandaliza com ele, isso não faz o menor sentido. Isso aí já é um problema. Né? Você é um fraco, querendo ensinar outro fraco, não tem jeito. Né? Não tem jeito. Então esse argumento é errado, é extremamente errado. Aquele que está ensinando, ele não vai se escandalizar. Ele não vai se escandalizar. Ele pode gerar escândalo, mas ele não vai se escandalizar. Então, o fato de você não concordar com alguma coisa não gera escândalo em você. Não gera. O escândalo é quando a sua consciência é ferida, ou quando você fere a consciência de alguém. E aí voltamos naquele primeiro versículo, Mateus 18:7. Ai do homem pelo qual o escândalo vem. Se você gerou escândalo, querido, se arrependa e vá ao Senhor. Ele vai te perdoar. Né? Ai do homem pelo qual o escândalo vem é aquele que gera escândalo e não se arrepende, não se incomoda. Por quê? Paulo deixa claro que gerar escândalos é pecado contra Cristo. Porque você está ferindo a consciência de pessoas que o Senhor Jesus morreu por elas e o Senhor Jesus as ama. Portanto, você está ferindo. Então, querido, lembre-se lá em João capítulo 21, se não me engano, no Evangelho, em que o Senhor Jesus pergunta para Pedro assim, Pedro, tu me amas? Ele responde, Senhor, tu sabes todas as coisas. Jesus pergunta 3 vezes, né? Na terceira ele fala, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Ele fala, então apacenta as minhas ovelhas. Cuidar do rebanho de Cristo, cuidar do povo, é amor a Jesus. Né? É claro, somos homens, nós não amamos cada pessoa individualmente, mas nós amamos a Jesus e amamos a causa. E por amor a Jesus, o Espírito Santo gera em nós um amor pela igreja, por aquilo que é do Senhor, pelas coisas de Deus. E por isso cuidamos, e por isso temos que ter o cuidado de não gerar escândalos. E por fim, meu querido, o que eu quero dizer a você é o seguinte, não se escandalize com qualquer coisa. Aliás, clame ao Senhor para que nada te escandalize. Olhe para Jesus. Né? Paulo diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, naquilo que eu estou imitando a Cristo, naquilo que eu estou fazendo corretamente, me imitem. Né? Me imitem. E aí nós, enquanto homens, com muito temor diante do Senhor, podemos parafrasear e dizer, olha, naquilo que eu estou correto, naquilo que eu estou dentro das Escrituras, faça como eu. E naquilo que eu estou errado, porque nós erramos, ore por mim. Né? Me instrua, me fale, comente, né? Fale comigo, né? Me corrija. Como homem. Né? Somos assim. Né? Então é isso que Paulo está dizendo. Paulo não está se colocando, não está se comparando com o Senhor Jesus. Ele está dizendo, olha, naquilo que eu estou correto, naquilo que eu estou imitando a Cristo, me imitem. Me tomem como exemplo. Mas naquilo que eu não estou, né? Orem por mim, me corrijam, porque é assim que nós vamos caminhar na presença do Senhor. Paulo escreve aos Tessalonicenses, para encerrarmos aqui, versículos 1 e 2, dizendo assim, ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto.
Irmãos, aqui vai falar da volta do Senhor Jesus, não vou entrar muito nesse detalhe. Mas aqui o detalhe é o seguinte: rogamos que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Querido, e aqui é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Não se escandalize, não olhe para o homem, olhe para Jesus. Em algum momento eu vou gerar escândalo a alguém vai olhar para mim e vai sentir a sua consciência ferida, a sua compreensão da palavra ferida, porque somos falhos. Mas não olhe para o homem. E entenda que escândalo não é mera discordância. Escândalo é quando se fere a consciência de alguém. Né? Há menções disso na carta aos Romanos, há menções disso em vários lugares. Né? Na carta aos Romanos é interessante que Paulo fala assim, no capítulo 14, no versículo 22, e aí eu encerro, ele diz assim, olha que interessante que ele fala. Tens tu fé? Tem-no em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Perceba, querido, a fé que o Senhor gera é uma consciência plena, livre diante do Senhor. Né? Viva ela, tenha para ti. Mas se a sua liberdade escandaliza, se a sua liberdade gera algum problema para o irmão, alguma dúvida para o irmão, se abstenha de fazer. Né? Se você está à frente, se você é responsável por ensinar alguém, tenha esse cuidado. Né? E certamente o Senhor será contigo. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Quem gostou do assunto, comenta. Quem não gostou, comenta também, para a gente poder cada vez mais fazer aqui, trazer assuntos de interesse de vocês. E que Deus os abençoe e que possamos juntos crescer no conhecimento da santa palavra de Deus e assim estarmos mais próximos do nosso Criador, do nosso Salvador, Senhor Jesus. Que Deus os abençoe e até a próxima. Um grande abraço.